Yo, Geeks, tudo em cima! O capítulo 9 de Jujutsu Kaisen módulo começa com Dura, Cross e Maro em uma página colorida, onde eles estão comendo alguns legumes e frutas. A gente tem essa página colorida para promover o filme de recapitulação de Shibuya, mais o começo ali do jogo do abate, que vai ser transmitido nos cinemas do Japão essa semana, e no próximo mês nós teremos a transmissão no Brasil e também aqui em Portugal. Nós então temos os seguintes dizeres na capa: em algum lugar do universo junto de você. Nós voltamos para falar mais sobre este capítulo intitulado de Duraval parte 2 depois da vinheta. Vemos então um Cross narrando e ele começa a nos explicar que o terceiro olho dos habitantes do planeta Simuria é a fonte do poder Houro ou Louro. Não dá pra saber em japonês se é Louro ou se é Loulu. Pode ser tanto Loulu, pode ser também Louro, pode ser também ali Roulu. Então não me pergunte qual que é o nome dessa habilidade, vamos ter que esperar a versão oficial ali. Um órgão insubstituível para qualquer raça. Apenas o clã Rummel derrama lágrimas no terceiro olho quando Kalian morre, lá ele. Para os demais habitantes de Simuria, lágrimas caem desse olho apenas no nascimento e também na morte. As lágrimas do terceiro olho exercem uma enorme pressão sobre o cérebro, o que pode até custar a vida. Vemos eles recebendo a informação de que a filha do chefe do clã ali, Deskunte, foi devorada por um Kalian. Dura e Cross estão em choque, então um velho Rummel diz que os Kalians já foram completamente erradicados do território Deskunte há muitos anos. Ele comenta que tragédias assim não ocorreriam, a menos que os Rummel tivessem libertado um Kalian de propósito. O clã Deskunte exige 90% do território, incluindo os canais, como compensação pela filha, e não hesitará em declarar guerra se for recusado. Os outros Rummel dizem que não podem aceitar algo assim. O velho então comenta que o emissário já fez o desafio para o duelo. O clã Deskunte não resolve disputas através de guerras no começo. Depois que o desfecho acontece, que eles vão guerrear. Ele diz que em Simuria é comum que quem detém o poder também detenha a autoridade. Isso não é exceção, nem mesmo para o povo deles. Mas no caso do povo Deskunte, essa tendência é ainda mais evidente. Os fortes são considerados os justos. Eles escolhem um guerreiro de cada lado e decidem tudo com um duelo de 1 contra 1. O vencedor é quem dita a verdade e a disputa termina por ali. Meus amigos, o que a disputa para esse vídeo começou agora é através de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e também compartilhar os nossos conteúdos por aí. É muito importante. Você tem aquele grupinho de Jujutsu Kaisen lá no WhatsApp, no Discord, no Telegram? Manda o nosso vídeo pra lá pra gente comentar ainda mais sobre Jujutsu Kaisen módulo. Você também pode se tornar membro aqui do canal, mandar o seu valeu e mandar o seu hypar. Nos ajude aí a fortalecer ainda mais o Geek Brasil dessas formas. Assim que nós observamos que o confronto vai ser através de uma disputa, todos ali começam a rir, menos o Cross e também o Maro. E começam a dizer que se for através de um duelo, está tudo bem. Cross e Maro então não entendem o que isso quer dizer, mas eles explicam para os dois. Antes da destruição da vila deles, existiu um duelo de combate promovido pelos Deskunte. Eles dizem que neste torneio, o vencedor foi Dura, e os dois ficam em choque com isso. Eles sabiam que ele era forte, mas não imaginavam tanto. Os Rummels então dizem que naquele torneio até o comandante dos guerreiros Deskunte participou. As lutas foram arranjadas a favor do povo rival, mas mesmo assim Dura venceu. Eles comentam que Dura é o cara mais forte em Simuria, o que Dura manda os parar. Ele diz que isso foi há muito tempo. Cross comenta que naquele dia ele deveria ter pensado melhor no motivo do porquê Dura nunca havia contado aquela história para ele e o seu irmão. Cross questiona
se não tem como recusar o duelo. Então o ancião responde que se recusarem o duelo, os Denskuntê se tornarão ainda mais cruéis com aquele que falhou em agir como um guerreiro. Recusar está fora de cogitação. Cross entende que recusar o duelo é o mesmo que aceitar a derrota. Ele pensa que, mesmo que se forem atacados, não revidam, mas se não lutarem agora, todos do clã Rúmel podem ser mortos. Assim, Dura diz para deixar pra lá e diz que vai aceitar o duelo. Ele vai lutar. Então, vamos para o dia da luta na arena. Absolutamente todos os Rúmel estão apreensivos diante do representante dos Denskuntê. Os guerreiros Rúmel tiveram assim uma certeza. Era como se seus corações estivessem sendo paralisados, como se mãos e pés não mais lhes obedecessem, como se seus cérebros estivessem sendo corroídos. Cross diz que jamais esquecerá aquela sensação. Dabura então é o escolhido para lutar contra Dura. Cross começa a gritar para que Dura fuja, que somente de sentir sua aura ele tinha certeza que Dabura iria lhe matar. Cross começa a pensar que mesmo que Dura fugisse, ninguém o culparia. Todos já são gratos a ele. Isso nunca vai mudar. Dura então se vira para trás e sorri para o pedido de Cross e simplesmente segue em frente. Dura então questiona-lhe para Dabura há quanto tempo e questiona se a irmã dele está bem, o que Dabura não responde, apenas possui um olhar extremamente triste. Então Dura percebe do que se trata. Estão forçando Dabura a lutar porque estão mantendo a irmã dele como refém. Dabura questiona a Dura o que deve fazer. Se ele não lutar, Mai vai morrer. O que Dura responde que o resultado ali não importa. Está tudo bem e pede para ele não se preocupar. O que Dabura responde que entendido. Dura então diz que ele precisa falar um pouco mais. Há muitas pessoas ali além dos Rúmel e dos Denskuntê. Então Dura se vira para todos e fala para que todos lhe escutem. Ele diz que reconhece que existe uma barreira entre os Rúmels e todos os demais. Isso por causa da religião que eles veneram, através ali dos Kalian. Ele então diz que a origem disso, a expulsão dos Rúmel há 10 anos, não foi uma guerra religiosa, motivada ali pelos Kalian. Foi uma invasão dos Denskuntê pelas minas de Maro. O velho, que aparenta ser o líder dos Denskuntê, está apenas ouvindo. Cross então explica que Muro é um minério especial capaz de converter o poder Houro em qualquer tipo de energia. Ele continua se dirigindo para o Denskuntê que está no trono, dizendo que é verdade que os Denskuntê lucram imensamente com o Muro, extraído ali do território Rúmel. Dura então diz que esse é o mesmo caso da filha desta vez. Na realidade, que basicamente reclamar disso é ser sentenciado à morte. Ele diz que não pretende reclamar disso agora, mesmo que a guerra tenha começado por ambição ou interesses econômicos de alguém. Se chamarem isso de guerra religiosa, as outras raças não poderão intervir facilmente. Todos pensarão, deve haver algo que não sabemos, e se tornarão relutantes para ajudar ou interferir. Ele continua dizendo que a religião, em sua essência, deveria ser um ensinamento enraizado na vida cotidiana, não uma ideologia grandiosa. Dura diz que o que eles queriam que fosse respeitado não é a religião em si, mas o modo de vida moldado por ela. Os Rúmels não são diferentes de todos ali, eles são apenas simurianos. Então ele pede, por favor, para que todos ajudem os Rúmel, reconhecendo ali como seus vizinhos, seus iguais. Só que então, o desgraçado do velho apenas diz para o Dabura começar. Dessa forma, tanto Cross, Jabba e os outros começam a chorar e lamentar. Mas então o Maro decide interferir na batalha. A sede de ameaça do Maro é sentida por Dabura e ele mira ali no garoto, o que faz Cross correr para abaixar a cabeça do seu irmão no chão. Cross chama seu irmão de idiota e questiona o que ele pensa que está fazendo, o que Cross grita questionando se ele havia dito Dabura.
Vemos Dura ali massacrado no chão, morto de forma absurda. Maro começa a gritar com Dabura, dizendo que ele havia pegado leve, que ele não havia lutado com tudo o que tinha, e se questiona se ele se ousava se chamar de guerreiro. Isso era um insulto, essa batalha havia sido um insulto para o Dura. Dabura então pede desculpas, se aproximando deles, e apenas diz que ele só não queria feri-los. Gege Akutami. Gege Akutami, o que você está fazendo aqui? No final das contas, o Dabura era realmente um cara bom. Que plot realmente absurdo. O cara foi colocado, isso porque as questões para o Dabura só vai piorar. A gente vai ver aí durante o capítulo que a situação pro nosso mano aqui só vai piorar. Mas o plot dele ser totalmente diferente do Sukuna é sensacional. Ele matou ali o Dura contra sua vontade. Ele foi usado para isso porque sequestraram a irmã dele, acabaram meio que prendendo ali a irmã dele. Então ele meio que foi forçado a fazer isso. E no final ele ainda veio pedir desculpas para o Maro e também para o Cross. E caraca, hein? Esse discurso do Dura me lembrou perfeitamente o discurso da Hanji lá em Shingeki no Kyojin, quando eles foram visitar Marley, né? Quando a Hanji acabou falando sobre as demais nações reconhecerem os Eldianos de Parades como seres humanos, mas todas as nações decidiram virar as costas, né? Todas as nações decidiram virar as costas. É muito mais confortável virar o rosto de lado para fingir que não está vendo o povo sendo massacrados. Sejam ali cristãos na Nigéria, sejam palestinos em Gaza, sejam ali Rúmel em Simúria ou até mesmo Eldianos ali em Marley através de Shingeki no Kyojin. É muito mais fácil virar o rosto de lado e fingir que não é conosco. Cross então narra que soube depois que Dura e Dabura eram grandes amigos. Antes dos Rúmel serem isolados, eles se desafiavam e cresciam como guerreiros. Dabura não gostava de chamar a atenção e parece que naquela época apenas Dura conhecia sua verdadeira força. Vemos Dura dentro de um caixão sendo levado para o seu fim, com seu terceiro olho chorando e aberto, da forma como foi contado no começo ali pelo Cross, de que todos ali os simurianos acabam chorando através ali da morte no terceiro olho, né? Através ali com o terceiro olho. Vemos ali que temos um pequeno flashback dos três quando os gêmeos ainda eram crianças. Cross questiona ao Dura o que ele quer dizer com vizinhos, o que Maro responde que se trata apenas da pessoa que vive ao seu lado, o que Cross manda Maro calar a boca. Dura apenas responde que são aqueles que entendem porque algo é precioso. Esses são os verdadeiros companheiros. O caixão então é levado junto de Cross e Maro na frente, e nele podemos ver um Kalian. Cross então pensa que é simplesmente impossível. Como eles poderiam ser vizinhos dos outros? Como isso pode acontecer sendo que o que eles mais precisavam era ali do Dura? O velório acaba e eles se reúnem em volta de uma fogueira. Cross questiona o que eles farão. Amanhã de manhã, todo aquele lugar pertencerá aos Denskuter. Provavelmente, só lhes restará evacuar as mulheres e as crianças e assim o que lhe restará de terra. Cross alerta que sem canais de água não poderão nem mesmo cultivar direito e as doenças voltarão a se espalhar. Um dos jovens diz que se for para definhar desse jeito, é melhor lutarem até a morte. Ele queria arrancar os chifres dos Denskuter e enfiar nos traseiros deles. O que o outro responde que isso soa como algo digno de um guerreiro. Jabba diz que o dever de um guerreiro não é morrer lutando, mas proteger mulheres e crianças. Olha só, mais uma vez, né, uma cutucada aqui pro Gojo daquela discussão que o Gojo tinha com o Nanami, né? Quando o Gojo acaba morrendo no capítulo 236, o Nanami joga tudo isso na cara dele, falando que a função de um guerreiro, a função de um feiticeiro é proteger os mais fracos, né? A função ali é proteger as mulheres
e as crianças. Maro então questiona se as demais tribos não virão ajudar, talvez as palavras do Dura tenham tocado algumas das pessoas. Um dos outros responde que o prazo é amanhã. Esperar qualquer coisa é perda de tempo. Cross então narra que esse é o medo e a raiva de saber que alguém deseja sua morte. Então, uma voz na escuridão se aproxima, dizendo que existe algo que Dura deixou para eles. Quando vemos e observamos que se trata do Dabura, junto àquilo que se parece com sua irmã. Eles ficam espantados dele estar ali e perguntam com raiva o que ele pensa que está fazendo naquele local. Dabura leva eles até um outro local. E assim eles entendem que estão cercados de muro, que é a pedra preciosa lá que os Denskunte ficam atrás, e também a visão de que o Dura esteve guardando. Cross e Maro se lembram das palavras de Dura sobre não tocarem nas pedras que estavam na escavação, como nós vimos no capítulo passado. Cross percebe que Dura havia guardado o que foi encontrado durante a escavação do canal, o que eles começam a questionar por que será que ele havia mantido isso em segredo. Outro responde que é uma grande quantidade. Dura provavelmente não queria que os Denskunte soubessem. Um deles responde que, como a área do canal ficava sob a autoridade dos Kalian, a vigilância do Denskunte não chegava até lá. Mas provavelmente eles sabiam que existia ali o muro naquela região, naquele local, porque foram os Denskunte que começaram a escavação do canal. E isso justifica do porquê que eles criaram toda aquela, meio tipo assim, esse teatro para que eles eliminassem o Dura, né? Porque o Dura era o grande obstáculo para poder dizimar a nação dos Rúmel e ao mesmo tempo fazer com que eles pegassem ali as pedras de muro. Jabba então pensa que Dura certamente planejava restaurar os Rúmel com todas essas pedras. Eles chegam à conclusão que isso será descoberto pelos Denskunte e se questionam se tudo que o Dura acabou fazendo por eles seria em vão. Só que quando o Maro coloca a mão na pedra, ele tem um flashback novamente, com ele e o Cross ainda pequenos. Dura então questiona a eles se eles têm alguma ideia do porquê que estão cavando ali o canal. Maro responde que não sabe, mas eles querem saber o que motivou Dura a fazer o canal por conta própria. Dura então diz que cidades e vilas são ideias que alguém, em algum momento no passado, sonhou em realizar. Então, mesmo que ele morra em algum dia, o canal permanecerá e alguém vai querer tornar os Rúmel ainda melhores ou criará algo novo. Ele questiona Cross e Maro se fazer parte desse fluxo não é algo incrível, mas o Dura mesmo responde que não sabe dizer. Porém, Maro responde que não, ele possui um pressentimento incrível sobre isso, o que Cross também responde que se trata mesmo de algo grandioso. Voltamos pro presente e Maro então diz que nada do que eles estão passando ou passaram foi em vão. Isso também faz parte do legado de Dura. Ele estende a mão para Cross e começa a fluir energia das pedras, o que eles começam a cantar a canção do povo deles. Meio que sem saber ali, só de sentir a energia fluindo, eles começam a cantar essa canção. Assim, as pedras começam a flutuar sozinhas, o que deixa Jabba surpreso, dizendo que isso não é uma habilidade do Maro, é algo de pureza ainda maior. Maro então questiona aos demais que tal eles procurarem um lugar onde eles possam viver em paz, o que os outros questionam que um lugar assim não existe. Maro então responde que eles podem encontrar um planeta como aquele, onde pessoas como eles também possam viver. Deve existir um planeta assim lá fora, e se saírem ali de Simúria, com certeza eles vão encontrar. O que todos acabam questionando, como assim sair de Simúria? Dabura então se aproxima com aquele que se parece com sua irmã, e ele diz que fez uma promessa a Dura. Ele vai proteger todos os Rúmel, então ele também vai. Não importa para onde os Rúmel vão, ele também vai. Maro, da forma mais inocente possível, aponta para o espaço e, formando a espaçonave que fez eles chegarem até a Terra, ele grita que vão para além dos céus. Vão buscar definitivamente os seus novos vizinhos.
É, meus amigos, mais uma canetada de Gege Akutami, né? Que inversão de expectativas absurdas. Eu gostei disso, né? O Gege Akutami, ele é craque em inverter expectativas, né? De subverter expectativas, mas algumas subversões de Jujutsu Kaisen ali da história do Itadori, eu não gostava, eu não curtia, achava meio quebra-clima, mas eu gostei. Confesso que eu gostei dessa inversão, dessa subversão em relação ao Dabura, né? Tipo, no final do capítulo passado a gente começou a perguntar, ora bolas, como que o Dabura é aliado do Cross e também ali do Maro, se ele é um Denskute? E agora a gente sabe o porquê, né? Porque tanto ele quanto também o Dura, eles cresceram juntos. Então faz total sentido essa subversão que Gege Akutami acabou criando. E outra coisa, né? Dentro da nave tá todo mundo cagando de medo dos humanos e vice-versa, né? Tipo assim, eles não são tão poderosos, a gente já conseguiu entender que eles não são poderosos, eles conseguem manipular ali a espaçonave para gerar as suas habilidades, gerar os seus poderes. É claro que o Maro, ele tem um destaque, o Cross também tem um destaque através das suas habilidades, mas pelo que aparenta, eles não são tão poderosos assim. Então eles acabaram fugindo, acabaram saindo de Simúria para evitar que fossem massacrados pelos Denskute. Porém, é exatamente isso, a forma bem interessante que Gege Akutami quer apontar. Nós só temos medo do desconhecido. Por isso que se tornar um vizinho ou ser um vizinho é algo que é necessário para crescermos como sociedade. Nós só tememos aquilo que não conhecemos. Quando damos a oportunidade para um novo vizinho, para uma nova amizade, para um novo local, todas as nossas diferenças vão embora. É só ver uma criança brincando num parque de diversão. Ela não liga ali para a cor, ela não liga para a religião, ela não liga para o lado político, gênero, ela só quer se divertir e viver naquele momento o presente que foi dado para ela. Quem sabe não podemos aprender mais observando as crianças, assim como pessoas inocentes como Maro.